Será que os gatos também ficam gripados? Eu te conto tudo nesse vídeo. Vem comigo, não sai daí. Olá, eu sou médico veterinário e você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco. Assim como nós, assim como os cães, os gatos também podem ficar gripados. Na verdade, o nome mais correto é rinotraqueite felina, ou também complexo respiratório felino. Esse termo complexo respiratório felino é um pouco mais recente. E o que ele quer dizer? Complexo respiratório justamente porque os sintomas são respiratórios, são sintomas gripais, digamos assim. E complexo porque você tem mais de um agente envolvido, você pode ter mais de um agente envolvido quando um gatinho fica gripado. Então, classicamente, os agentes que causam a gripe nos gatinhos são o herpes vírus e o cálice vírus. Mas nós podemos ter ainda outros vírus e outras bactérias participando aí dessa infecção, bactérias geralmente oportunistas, bactérias secundárias, ou seja, o animal fica doente, há uma queda de imunidade, há um desequilíbrio ali na mucosa, na resistência natural do animal, e aí outras bactérias acabam de forma secundária se oportunizando desse momento de fragilidade, digamos assim, e se proliferando ali. Algumas bactérias até mesmo são naturais, ou seja, elas se encontram naturalmente ali naquela região do animal. Só que quando há um desequilíbrio, essas bactérias acabam se proliferando, se multiplicando em um número maior do que o normal. Então elas podem sim estar contribuindo para a gripe nos gatos. Mas para ficar mais fácil, a gente pode tratar mesmo como gripe, a gripe felina, a gripe dos gatos. Gripe porque tem sintomas gripais, muito semelhantes ao que ocorre conosco quando estamos resfriados, quando estamos gripados. Sintomas clássicos, por exemplo, de tosses, espirros, secreção nasal, secreção ocular. Mas em alguns casos a doença pode se agravar e levar a outros sintomas mais importantes, como por exemplo febre, apatia, então o gatinho pode ficar quietinho, mais tristinho, hiporexia, que é quando o gato se alimenta menos, ou até mesmo anorexia, quando esse gato para completamente de se alimentar. Pode progredir também para uma pneumonia, então normalmente a gripe dos gatos, ela comete mais o sistema respiratório superior, a parte de narinas, todo o sistema orofaríngeo, traqueia, mas pode sim evoluir para o sistema respiratório inferior, pegando mais a parte de pulmão, levando a pneumonias e, nos casos mais graves, o óbito. Quando que a doença fica grave? Quando que essa doença pode se tornar grave? Normalmente nos filhotes, por questões óbvias, então eles têm menos resistência, são mais sensíveis, os filhotes são mais suscetíveis, então, a desenvolverem formas graves de praticamente todas as doenças. Então, principalmente filhotes, mas também idosos, animais com comorbidades, com outros problemas respiratórios, asma e bronquite, que ocorrem nos felinos, ou outros problemas ainda, como por exemplo, a FeLV, o vírus da leucemia felina, que causa queda de imunidade, e esse animal pode então, de uma simples gripe, vir ao óbito. Mas em geral a doença não evolui para uma forma mais grave, então normalmente é uma doença mais branda e que dificilmente vai levar o animal a óbito. Importante que se diga sobre esses agentes, calicivírus, herpes vírus, outras bactérias, que eles podem acometer os animais concomitantemente, ou seja, o gatinho pode estar gripado com vários agentes ao mesmo tempo, ou ele pode ter apenas o herpes vírus ou apenas o cálice vírus causando essa gripe, que geralmente tem sintomas mais brandos, quando é apenas um único agente envolvido. Então, em geral, a gripe não é uma doença grave e que pode até mesmo ser autolimitante. O que isso significa? Alguns animais podem apresentar alguns sintomas iniciais, como por exemplo espirros. Alguns tutores notam que o gatinho tem alguns espirros, começa a lacrimejar um pouquinho mais, produzir um pouquinho mais de lágrima, até algumas tosses.
mas em alguns dias os sintomas desaparecem. Então, ou seja, o sistema imunológico conseguiu combater eficientemente, né, essa infecção, eliminou o vírus e o animal não apresenta mais sinais clínicos sem que fosse necessário um tratamento específico. Mas o que eu sempre recomendo, sempre falo aqui no canal e sempre vou falar, é que ao aparecimento de quaisquer sintomas iniciais, por mais brandos que sejam, o ideal é sempre agendar uma consulta, levar o animal para uma consulta com um médico veterinário, né? Porque a doença pode sim se agravar um pouquinho mais. Então, às vezes, muitas vezes, os gatinhos precisam de tratamento clínico, né? O tratamento geralmente ele é sintomático. Como a maioria das doenças virais não tem um tratamento muito específico, aqui também não é diferente, né? Então, geralmente o tratamento vai ser mais sintomático, pode necessitar aí de nebulizações, medicações para dilatar os brônquios, para melhorar um pouquinho a ventilação do animal, medicação expectorante para ajudar a eliminar um pouco do muco, né? Pode necessitar também de antibióticos, que também são bem comuns, né, para evitar aí, controlar as infecções secundárias que podem se instalar, com o uso de analgésicos também, anti-inflamatórios, para controle da dor. E existem casos que necessitam sim de internação, tá? Então não é incomum que gatos cheguem para o atendimento e estejam já muito maus, principalmente quando os tutores demoram demais para levar o gatinho. Então uma doença que pode ser tratada em casa, muitas vezes, né, se não levado ao médico veterinário na fase inicial, vai se agravando e aí o gato já chega 2, 3 dias sem estar se alimentando e as pessoas acham que isso pode ser normal, né? É incrível. Então o gatinho já está desidratado, né, o gato já está fraco, já está hipoglicêmico, então já está um pouco mais grave. E aí vai precisar internar, o gatinho vai sofrer mais, vai precisar de internamento e você vai gastar mais. Por isso, novamente eu repito, ao aparecimento dos primeiros sintomas, sempre agendar uma consulta com um médico veterinário. Como que um gatinho pode se contaminar, ficar gripado? Tá? Geralmente é por contato direto. Então é mais comum em gatos, né, de gatis, em que tem grande concentração, né, de animais. Então essa doença ela transmite principalmente de um gato para o outro. Então as aglomerações são um fator de risco, né? Nós vimos na pandemia da Covid-19, que deveríamos evitar aglomerações. Nós vimos também na gripe dos cães, né, que as aglomerações, os animais que ficam muita densidade em canis, aglomerados, tendem a ficar gripados. E os gatos a mesma coisa, né? Então a doença passa de um animalzinho para o outro. Por isso, quanto mais contato ele tiver, um contato mais próximo com o maior número de animais, maiores são os riscos. Mas ela pode ser transmitida também de forma indireta, através de fômites, principalmente. O que são fômites? São objetos contaminados. Então, por exemplo, um comedouro, em que um gatinho gripado se alimentou, algumas secreções podem ter ficado ali. Se um outro gatinho for se alimentar no mesmo comedouro, sem uma adequada higienização, ele pode também se contaminar sem ter sequer um contato direto com aquele outro gato. Então existe também essa transmissão indireta. É claro que os gatos que têm acesso à rua têm muito mais chances, né? Então um gatinho que vive em um apartamento todo telado, que não tem acesso à rua, um gato vacinado, não vai apresentar gripe, praticamente aí é impossível. Nós vamos conversar depois que tem sim algumas possibilidades, mas as chances são muito menores do que um gato que tem acesso livre à rua, em que ele tem contato direto com outros gatos e ele tem, inclusive, maiores chances de desenvolver várias doenças, né? Ele pode estar brigando com outros animais, tem contato direto com qualquer outro animal que possa estar também doente, tem maior acesso às fezes, a alimentos estragados que podem estar na rua. Então, diversos perigos. É por isso que eu sempre falei aqui no canal, né, que os animais devem ficar sobre nossa posse responsável, isto é, dentro da nossa casa, sobre o nosso controle. O frio também é um fator predisponente, né? Na verdade, o que acontece no frio é que mudanças bruscas de temperatura podem gerar aí um desequilíbrio, né, no sistema respiratório superior dos gatos, ficando mais suscetíveis então a esses agentes, né, reduzindo um pouquinho a resistência ali local. Então o frio é um fator que contribui, mas o gato jamais vai ficar gripado só por pegar frio, né? Precisamos ter o vírus. Então, assim como acontece conosco, assim como acontece também com os cães, com os gatos não é diferente, né? A doença ela é principalmente viral.
Então, sem o vírus, pode fazer o frio que for, o animal pode adoecer por outros problemas, mas ele não fica gripado. Tem muitos gatos, principalmente gatos adultos, gatos fortes, gatos com uma boa imunidade, que são portadores assintomáticos, ou seja, eles possuem o vírus, geralmente não apresentam sintomas e podem até mesmo transmitir para outros gatos, especialmente os filhotes. Então, cuidar sempre que tiver filhotes. Às vezes o gato adulto dá um espirro esporádico, né? Uma vez ou outra, claro, pode ser um espirro apenas por uma rinite, né? Um processo alérgico. Mas ele pode também ali naquele espirro estar eliminando o vírus, mas ele não está doente, ele tem um espirro ou outro, não apresenta sinais clínicos importantes, né? Então ele é um gato transmissor da doença, um portador que transmite aos demais sem apresentar sintomas. Esse gato adulto, ele pode apresentar os sintomas gripais, pode apresentar uma forma um pouco mais grave da gripe, quando ele tem um episódio de queda de imunidade, por exemplo. Então, aquilo que nós conversamos antes, dificilmente um gato sozinho dentro de um apartamento que não tem acesso à rua, dificilmente ele vai apresentar a gripe. Mas, às vezes, ele foi na clínica veterinária para vacinar, há 6 meses atrás, ele pode ter a doença, o vírus incubado, e manifestar a doença muito tempo depois de ter tido contato com o vírus. No momento em que baixou a imunidade dele, baixou a resistência, ele apresentar. Então, isso também pode acontecer. A boa notícia é que a gripe nos gatos pode ser evitada de forma muito eficiente através da vacinação. Então, existe vacina disponível. Na verdade, é uma única vacina, aquela vacina polivalente que todos os gatos devem receber, teoricamente a vacina obrigatória, digamos assim. São pelo menos 2 nos gatos, a vacina antirrábica, contra a raiva, e a vacina polivalente. Essa vacina polivalente protege contra outras doenças, mas sobretudo protege também os gatinhos da gripe. Essa vacina geralmente é realizada a partir dos 2 meses, 2 meses e meio de idade lá do filhote, um pouquinho mais tarde do que nos cães. Tá? E são 2 doses, então os animais recebem uma primeira dose e depois de 3 a 4 semanas recebem um reforço, uma segunda dose, e aí depois a cada 1 ano, não pode se esquecer, tem muitas pessoas que vacinam, fazem o protocolo certinho lá no início e acham que o animal está vacinado pro resto da vida, e nós precisamos sempre lembrar o sistema imunológico, que ele deve nos proteger, nós precisamos sempre dar ali um desafio para o nosso sistema imunológico, ou melhor, do gatinho, para o sistema imunológico do gatinho, continuar produzindo anticorpos. Então é por isso que o reforço deve ser feito sempre a cada 1 ano. É claro que a vacina, assim como qualquer vacina contra processos gripais, não é 100% eficaz, mas ela, de novo, ela pode evitar que o animal apresente os sintomas, e mesmo que o animal apresente sintomas, os gatos vacinados tendem a apresentar sintomas mais brandos. Então eles já têm um pouco de resistência, eles tendem a ficar doentes de forma menos grave, e por menos tempo. Então aqui é igual, assim, vacina contra processos gripais aqui funciona da mesma forma como funcionam as vacinas contra a Covid que nós recebemos, como funcionam as vacinas para cães, contra a gripe nos cães, e aqui nos gatos funciona da mesma forma. Então recomenda-se, é claro, vacinar todos os gatos. A gripe dos gatos não é tida como uma zoonose, ou seja, não é transmitida, não é possível que um gato gripado transmita essa doença, transmita esses agentes, a gripe, para um ser humano até que se tenha notícia, até os dias atuais. Então por que eu digo isso? Porque é importante evitar, então acho que a gente precisa sempre ter cautela, sempre ter prudência. Então pessoas imunocomprometidas, pessoas que têm imunidade mais baixa, como por exemplo crianças, idosos, pessoas que já têm algumas outras doenças, câncer, que estão fazendo tratamento quimioterápico ou tratamento com corticoides, por exemplo, ou por algum outro motivo que tenham a imunidade baixa, é importante sim evitar ter um contato muito próximo, muito íntimo ali com aquelas secreções, com os espirros, até mesmo por uma questão de higiene. Nesse vídeo nós desvendamos então, acho que todos os aspectos aí principais, relacionados à gripe dos gatos, ou a rinotraqueite, ou o complexo respiratório dos felinos.
Mas em outro vídeo aqui do canal eu falei tudo também em um vídeo bem detalhado sobre a gripe nos cães. Será que ela pode ser transmitida, né, de cães para seres humanos? Será que os animais podem apresentar uma doença grave, podem necessitar de internação? Será que ela pode levar um cão ao óbito? Né? Como que um cãozinho se contamina e como evitar que ele se contamine? Tudo isso, todos esses detalhes e muito mais nesse vídeo aqui para você assistir depois. E se você quer ver vídeos interessantes como esse de hoje, curiosidades, informações importantes sobre saúde animal, né, com vários temas sobre manejo, bem-estar, sobre as doenças que acometem os cães e os gatos, vacinação, castração, enfim, diversos assuntos, clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sininho. Aqui no canal tem vídeo novo toda terça-feira, sempre às 19 horas e 45 minutos, com temas importantes, como eu falei, sobre saúde animal, especialmente de cães e gatos, mas também trago vídeos sobre medicina veterinária, informações sobre a faculdade de medicina veterinária, o mercado de trabalho, até mesmo o salário do médico veterinário. E também abordo temas sobre saúde única, né, e sobre ciência, com várias informações aí importantes. Então, clica agora no botão de inscrever-se, ativa as notificações, ativa o sininho, porque você não vai querer perder nada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e vamos compartilhar, vamos difundir informação correta, informação de qualidade de forma totalmente gratuita. Vamos levar a informação ao maior número de pessoas para evitar aí que mais gatinhos fiquem doentes ou que pessoas possam até mesmo perder os seus gatinhos por uma doença, né, que pode ser evitada como a gripe. Muito obrigado por assistir até o final, não esquece de compartilhar, curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!